Esses dias eu fiz uma brincadeira séria com a seleção brasileira e percebi que a seleção brasileira é sudestina. Nenhuma novidade a respeito disso. Sudestino, da sua maioria, é de pessoas que ou nasceram no Sudeste e se formaram lá, ou vieram de outras regiões e foram jogar futebol e se projetaram no Sudeste. Com o governo Lula, estava muito curioso pela sua formação, representando todo o Brasil. A imprensa deu destaque para, dos 37 ministros, 26 serem homens e 11 mulheres. Eu fiquei pensando assim, 10 negros, 2 indígenas, e o que mais temos aí? Nós temos várias discussões ou reflexões a partir dos dados que eu organizei. Então vamos pensar no seguinte: em relação aos partidos políticos, né? Claro, 11 ministros são do PT, 9 sem partido, MDB, PSD e PSB, 3 cada um. União Brasil, a grande novidade da composição do governo, União Brasil, já que, lembrando que eu estou falando do Paraná, o Sérgio Moro foi eleito governador aqui do Paraná. Eu não votei nele, mas ele foi eleito governador, não, desculpem, senador do Paraná. Então, teoricamente, o Sérgio Moro fará parte da base do governo? É uma grande questão aí. Se a candidatura dele não for impugnada. O PDT 2, só um, PCdoB 1, Rede 1 e PTB 1. PTB do Roberto Jefferson. Interessante isso, né? Em relação à idade das pessoas que compõem o governo, né? O Lula nasceu em 45. Né? O Lula é um ano mais novo que a minha mãe. De qualquer maneira, dos anos 1940 temos 2 ministros, dos anos 50, 6, dos anos 60, minha geração aí, 15, anos 70, 11 e anos 80, 3 ministros e ministras, né? Em relação à formação, a maioria é formada em Direito, são 11 pessoas formadas em Direito no governo Lula, Economia 3, Engenharia 3, Medicina 3, o resto aí dividido em outras formações, né? Lembrando que tem uma cientista social, a minha formação, e uma historiadora, que é a Marina Silva, interessante. São 5 mestres e 3 doutores no governo Lula. Em relação às regiões do Brasil, de novo, né, uma observação em relação ao Sudeste, o governo Lula é sudestino. São 18 pessoas que têm ou nascimento no Sudeste ou domicílio eleitoral no Sudeste. Quem tem domicílio eleitoral diferente do seu estado, eu coloquei como Sudeste, certo? A sua origem, né? Por exemplo, tem pessoas que nasceram num estado e foram fazer domicílio eleitoral em outro, certo? Então são 18 do Sudeste, 13 do Nordeste, Centro-Oeste 2, Norte 2 e Sul 2. Lembrando aqui no Sul tem o caso da Ana Moser, que é interessante. A Ana Moser nasceu em Santa Catarina, mas eu não encontrei o domicílio eleitoral dela. Então, eu considerei ela do Sul de Santa Catarina, certo? Porque, vejam, tem uma coisa interessante. Os maiores colégios eleitorais do Brasil não teve muita proporcionalidade aí. Eu acho que isso não era uma preocupação do governo Lula, mas só para curiosidade, né? São Paulo, 11 ministros. Isso a ordem de maior colégio eleitoral para o menor, tá? São Paulo, 11 ministros, Minas Gerais, 1 só, uma distorção interessante. Rio de Janeiro, 6, Bahia, 2, Rio Grande do Sul, 1, Paraná, nenhum, Pernambuco, 4, Ceará, 1, Pará, 1, Santa Catarina, 1, Ana Moser, e Maranhão, 2 pessoas. O restante distribuído pelos estados, considerando que Espírito Santo, Paraíba, Goiás, Amazonas, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Tocantins e Roraima não tem representantes no Ministério. Então, isso é um pouco das observações a respeito da formação do governo Lula, né? E eu acho que aí sim agora nós temos um governo e sabemos realmente para quem nós votamos. Certo? Até mais.